O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Curitiba, início do século XX, período da Primeira República. Como as pessoas moravam, como eram construídas as casas, existia ou não planejamento urbano. Uma pesquisa inédita mostra como era a arquitetura na primeira metade do século XX e como as pessoas moravam na época. Este material você confere agora no Caldo de Cultura. Mas tem mais atrações no programa. A linha e o traço dão infinitas possibilidades e eu estou tentando explorar pelo menos uma parte dessas possibilidades. Essa única construção tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional em Curitiba é o Paço. Né? Nós achamos na cidade, na Praça Osório, um tampo de inspeção com essa data, de 1904, quando aquele esgoto, aquela rede de esgoto foi instalada na Praça Osório. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Cristóvão Montesa. Tudo começou quando a antropóloga Zumara Posse e a arquiteta Elizabeth Amorim decidiram pesquisar 10 projetos de Eduardo Fernando Chaves. Mas, vasculhando nas reportagens da época e nos arquivos públicos, elas se depararam com uma obra vasta do arquiteto. A cada nova descoberta, o trabalho foi crescendo ainda mais. No final da pesquisa, as duas já tinham contabilizado 220 projetos que Eduardo Fernando Chaves tinha criado para a capital paranaense. Entre eles, capelas, edifícios, educandários e até mesmo as simples casas de madeira. Enquanto elas iam descobrindo um pouco como trabalhava Eduardo Fernando Chaves, uma parte da história da arquitetura de Curitiba ia sendo montada para ser contada pela primeira vez. A pesquisa resultou em 3 trabalhos. Um deles é o livro As Virtudes do Bem Morar, que fala dos projetos realizados pelo arquiteto na primeira década do século XX até 1930. O outro é uma exposição que mostra os projetos de Eduardo feitos entre 1930 e 1940, além de um site que faz um apanhado geral da pesquisa. Início do século XX, o Brasil estava colocando em prática os primeiros projetos de planejamento urbano. Com o avanço das novas tecnologias, as formas de viver e morar dentro de uma casa foram modificadas. Em Curitiba não foi diferente. Desde essa época já existiam leis e planejamento urbano que determinavam as formas de construções de casas, edifícios, ruas e praças na cidade. A cidade vem sendo pensada desde 1893. Com uma série de leis que vão mostrando isso. Mas, a partir de 1903, a cidade passa a ser pensada como um organismo total. E esse organismo total significa que o viver urbano, por isso urbano, tem que ser urbanizado. O que é ser urbanizado? Receber infraestrutura que permita à população ter condições de saúde, condições de higiene, condições de transporte, portanto, água, luz, telefone, esgoto, transporte, pavimentação. Tudo isso precisa existir para que a população viva naquilo que se denomina uma cidade. Na década de 1890, 20 carros circulavam pela cidade. Em 1891, o serviço de telefonia foi contratado em Curitiba. No ano seguinte, em 1892, instala-se a primeira usina elétrica movida a vapor. E em 1902, a prefeitura contrata melhoramentos para a iluminação da Rua 15 de Novembro. Na cidade moderna, as pessoas precisavam cada vez mais de conforto para viver e morar. Com a criação de todas essas infraestruturas, as ruas foram ficando cada vez mais limpas, higienizadas e mais seguras. O conceito de cidade é esse, um lugar urbanizado. Mas isso não é só de Curitiba, isso está existindo no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental. A gente tem algumas marcas bem importantes, Quer dizer, primeiro é a definição do quadro urbano de Curitiba, que vai se manter até onde a gente conseguiu estudar na década de 40, até a chegada do Agacha. Esses limites
se mantêm praticamente intactos, né? E dentro desse quadro urbano é que todas as ações vão ocorrer. Então, a gente tem, nesse momento, o projeto de saneamento, que é a instalação da rede de água, de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Tanto que, em 1904, nós achamos na cidade, na Praça Osório, um tampo de inspeção com essa data, de 1904. Além da questão da instalação dessa rede hidrossanitária, a gente tem toda uma legislação, uma especificação de pavimentação, de telefonia, de transporte coletivo, pelo bonde, de arborização, do arruamento. Isso, além dos tamanhos das praças, até o próprio padrão construtivo. Nesse momento que a gente vê se intensificando todo um conjunto de leis que vão definir os padrões construtivos da cidade. E aí, nesse momento, é que a gente tem a cidade pensada como um todo, mas também dividida e hierarquizada, com o centro de Curitiba sendo mais importante e, por isso, merecedor de um padrão construtivo melhor, né? O centro de Curitiba ficava na região da Praça Tiradentes. Morar e construir nesta área central exigiam que as pessoas cumprissem uma série de normas. As casas do centro tinham que ser de alvenaria. Casas de madeira eram permitidas apenas em regiões mais afastadas. Além disso, essas casas mais simples precisavam ser construídas a uma certa distância da rua. Os primeiros 20 anos do século XX vão começar a definir áreas mais importantes dentro da cidade. E aí nós temos a Rua 15, privilegiada, a Praça Tiradentes e algumas transversais, pedaços da Muricy, pedaços da Cândido Lopes, em que nessas regiões, nessas ruas, vai se determinar que as construções têm mais de pelo menos dois, mas preferencialmente mais de 2 pavimentos. Isso já vai indicar um melhor padrão construtivo, porque você precisa de uma técnica construtiva melhor para fazer mais de 2 pavimentos, né? E uma série de determinações de vãos, de larguras de vãos, de alturas de pavimentos, tudo isso. Então, você começa a definir casas e edifícios de melhor padrão nessas regiões. E junto com esse melhor padrão construtivo, a gente vai ter uma pavimentação da rua, né, o calçamento, o bonde passando, nós vamos ter a eletricidade ali perto e a presença da água e do esgoto. E dentro dos padrões construtivos, começa a se desenvolver a ideia já proposta anteriormente de que deve haver ventilação, aeração nas casas, não pode mais existir alcovas nas casas do centro da cidade. As alcovas não tinham iluminação nem ventilação, elas ficavam no meio, né? Então não pode mais existir, tem que haver claridade, elas têm que ser afastadas dos muros. Inicia nessa época também a numeração das casas, o padrão de numeração. E a gente percebeu tudo isso através da legislação e essa legislação, além de normatizar todas essas ações, ela vai estabelecer os impostos e as custas desse processo. Então, é muito interessante. Todas essas percepções e retratos da arquitetura de Curitiba do começo do século XX podem ser lidas e consultadas no livro As Virtudes do Bem Morar. E no próximo bloco, saiba como o arquiteto Eduardo Fernando Chaves ajudou a construir a Curitiba moderna. Você também vai conferir como está hoje o centro histórico da capital paranaense. E uma entrevista com o artista Fabrício Andriani. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. No início do século XX, os primeiros planos de planejamento urbano de Curitiba estavam sendo colocados em prática. Nesta mesma época, Eduardo Fernando Chaves dava seus primeiros passos como arquiteto. Ele estudou na Universidade do Paraná e, mesmo aluno, fiscalizou a construção de obras importantes, como a do Paço Municipal. E ele era um arquiteto, como nós pensamos, um arquiteto
que conhecia múltiplas tecnologias, trabalhava com múltiplos estilos, como as pessoas dizem, né? Mas muitos aspectos construtivos. E ele vivia muito antenado com as coisas do mundo. E a razão é bem simples. Um dos palacetes que ele construiu, ele foi com o proprietário buscar o material, ele pessoalmente foi buscar o material para a casa. Ele preparava os desenhos dos jardins, colaborava na compra dos equipamentos que vinham todos do exterior, ou seja, ele utilizava sempre o que tinha de mais moderno na época. O que eu acho que é uma importante contribuição dessa pesquisa e particularmente dessa exposição é que ela mostra a diversidade da linguagem, né, que ele tinha e que a linguagem formal ou os estilos arquitetônicos que ele dominava e que não eram uma característica única ou pessoal dele, era uma característica desta época, né? Então a gente tem a década de 30, um pouco na década de 20 já, a gente já começa isso, mas na década de 30, sobretudo, essas múltiplas linguagens convivendo e estando presentes na cidade. Então, ele fez edifícios, residências, enfim, várias construções ecléticas. Simultaneamente, a questão de que ele projetou residências e edifícios art déco, modernistas, neocoloniais. Então, ele dominava essa linguagem múltipla. E é essa linguagem múltipla que é a característica desse momento, né? E que é muito pouco estudada, né? E a gente está mostrando aqui, né? Bom, daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Eduardo Fernando Chaves. Mas agora, já que estamos falando de arquitetura, como será que está a região do Paço, que hoje é conhecida como Centro Histórico de Curitiba? Teve muita reforma por aqui, confira na reportagem. Farofa e couve refogada, sinal de que o prato do dia é feijoada. Vem comida mineira por aí. Há 5 anos, quando Sidney e a cunhada abriram este restaurante na Rua Riachuelo, centro de Curitiba, ele tinha certeza de uma coisa: queria ver seu negócio expandir. Enquanto Sidney dava os primeiros passos no estabelecimento dele, do outro lado da rua, o Paço da Liberdade estava fechado para uma revitalização. Mas o que o dono do estabelecimento não sabia é que esta reforma traria uma série de novidades e de novas perspectivas para o negócio dele e para todo o entorno. O Paço foi inaugurado em 1916 para ser a primeira sede da Prefeitura de Curitiba. Um prédio moderno para a época, que com o passar do tempo se transformou num dos pontos turísticos da capital. O espaço já foi a sede para o projeto Rondon e até 2002 funcionava nele o Museu Paranaense. Ele é uma das primeiras construções feitas para abrigar uma prefeitura do Brasil. Tanto que ele é uma única peça, assim, única construção tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional em Curitiba, é o Paço, né? E foi só em 2008 que o prédio foi fechado para uma revitalização. E em março de 2009, o espaço foi aberto ao público, agora como Sesc Paço da Liberdade. Biblioteca, sala de informática e até mesmo um café podem ser visitados de graça. Exposições e cursos também são dados no Sesc Paço. Ele tem acesso a várias atividades como as outras unidades do Sesc. A diferença é que são voltadas à educação e cultura, né? O maior foco, assim. Então, são ações que promovem mesmo o acesso, elementos inovadores, né? De acesso a essa cultura e essa educação. Mas as mudanças não pararam por aí. Para aumentar a circulação de moradores e de turistas pela região, muita coisa precisou ser feita. Uma delas foi a revitalização da Rua Riachuelo. Calçadas novas, iluminação. Mais pessoas passeando por aqui, mais fregueses no restaurante do Sidney, aquele do começo da reportagem. Como é que ele poderia imaginar que da janela do restaurante dele, o inesperado daria um empurrãozinho para impulsionar o crescimento do local? De 100 refeições por dia, eles passaram a servir mais de 450. Tem um trabalho da gente também, mas como melhora a circulação de pessoas, de gente de carro também andando, pedestres, mais turistas,
eu acho que ajudou para a gente também. As calçadas antes da revitalização era meio complicado de transitar, tinha alguns buracos, aquelas pedrinhas soltavam, e assim ficou melhor. Não tinha praticamente rampa de deficiente, que meu irmão é deficiente e utiliza, agora melhorou também. Melhorou circulação de gente, iluminação, porque era meio precário, segurança, tem mais gente passando, mais guardas municipais transitando, sempre tem viatura da polícia também transitando por aqui. Os turistas também foram atraídos para a região. E quem anda por aqui tá gostando de ver as mudanças no centro histórico. Tá bom, bonito, achei lindo, maravilhoso. Dá para você andar mais tranquilo, né? Mais iluminado, bonito. Eu acho que o trânsito melhorou e o tráfego dos pedestres também, devido à sinalização, essa nova lombada aqui. E ficou mais acessível, principalmente na rua Riachuelo, colocaram mais luzes, porque era muito escuro. Antes era um Deus o livre, né? Muito ruim de passar, tinha que passar correndo, agora não, agora os carros param pra gente passar. Agora tá muito mais limpo, tá muito mais tranquilo pra gente também. As ruas muito bonitas, linda, demais. Cartão postal da cidade, né? Foi bom e espero que melhore mais. As mudanças na Riachuelo fazem parte do projeto Novo Centro. Além dela, a Rua São Francisco, também no centro da capital paranaense, foi revitalizada. Essas ações ocorrem por meio de uma parceria que começou em 2008 entre a Prefeitura, o Sebrae e o Sistema Fê Comércio Sesc Senac. A São Francisco ficou de cara nova, mas alguns traços antigos foram mantidos, como essa argola do período pré-colonial, utilizada para prender cavalos. E os comerciantes daqui se animaram. Há 3 anos, Suiane tem uma loja na São Francisco. Ela conta que, além das melhorias nas ruas, os comerciantes também receberam orientações e capacitações do Sebrae. Tudo isso é para servir melhor quem frequenta, a população, turista. Acho que é para deixar assim cada vez mais profissional, né, os negócios da região. Assim. Mais preparada, Suiane já sabe que começou o ano com o pé direito e que daqui para frente é trabalhar para garantir o sucesso. Os planos são de crescimento, novos clientes, pessoas novas passando por aqui. Acho que o que mais, não só eu desejo, né, todo mundo deseja, é que as pessoas voltem a circular aqui, venham ver como a rua ficou bonita, como tem gente bacana circulando. Assim. Então, acho que é isso que a gente quer, né, que as pessoas voltem. Bom, agora nós vamos parar um pouco de falar sobre arquitetura e vamos entrevistar ele, que além de ter um trabalho artístico bem bacana, também é o coordenador da Convenção Internacional de Quadrinhos aqui de Curitiba, a Gibicon. O Caldo de Cultura conversa agora com Fabrício Andriani. Confira. O Caldo de Cultura conversa agora com Fabrício Andriani. Fabrício Andriani, a última exposição dele foi aqui no Museu da Gravura, Inside. Fabrício, fala um pouco dessa linha de pesquisa. Aqui a exposição ela também tem um pouco aquela questão da textura. No passado a gente conversou com você também, lá na exposição da Galeria Subsolo. Que pesquisa é essa, Fabrício? É aquela pesquisa sempre da textura, do caos, da nossa sociedade moderna, onde eu misturo diversos elementos, linhas, traços, sinais, né? E também coisas escondidas dentro desses sinais, mensagens, frases, objetos, rostos, né? Conceitos. Então essa pesquisa ela é uma pesquisa que não para, porque a linha e o traço ele dão infinitas possibilidades e eu estou tentando explorar pelo menos uma parte dessas possibilidades, tentando fazer com que as obras, que geralmente são esses grandes rostos ou pessoas ou seres, né, às vezes fantásticos ou deformados pelo meu estilo mais expressionista, eu tenho muita influência do expressionismo, então eu tento colocar dentro desses grandes seres, né, pessoas, eu tento contar uma história dentro deles. Como se essa textura ou as coisas que formam essas figuras tenham elas mesmas uma história para contar. Como se fosse um quadrinho, né, contado dentro do ser. Só que não é um quadrinho com o formato de quadrinho. Né?
É um formato que a pessoa tem que ficar indo atrás, ela tem que encontrar a chave de leitura que está escondida em algum canto ali. Então tem também esse jogo, essa brincadeira de se aproximar e de se distanciar do quadro, justamente para ver o detalhe. Mas tem alguma coisinha aqui que está contando alguma coisa. Se aproximando, as coisas vão ficando mais nítidas ou confusas, depende do ponto de vista, né? Então você vai se aproximando e você vai descobrindo novos elementos. Então a brincadeira é justamente essa, né? De se distanciar, se aproximar, ver o todo, daí ver o detalhe. E é uma coisa divertida de fazer, quase terapêutico, né? Você tem que ficar lá fazendo, para quem faz. É tudo à mão, né? Tudo à mão. Tudo à mão, e são você utiliza canetas. São canetas Ankin, né? Canetas Ankin, mas principalmente canetas Ankin de diferente grossura. Né? Você não faz um esboço ou um rascunho? Raramente eu faço esboço ou rascunho. Geralmente é uma espécie de desafio meu mesmo, né? Tipo, vamos tentar fazer direto com caneta, porque ela acaba exigindo do artista uma concentração bem maior, um foco. Fala um pouco então das suas influências, né? O que acaba agregando ao teu trabalho? Então, eu sou um amante da arte figurativa, primeiramente, né? E ela carrega consigo muita coisa, praticamente o patrimônio inteiro da humanidade até 1919, quando houveram as vanguardas com as rupturas, etc. Então eu vejo muito no passado, né? E alguns do presente que também tem essa vertente mais figurativa. E uma das minhas influências grandes é o muralismo mexicano, ele sempre foi uma pintura muito social e eu sempre tive essa pegada sobre problemáticas sociais que sempre me deixaram assim, me deixaram curioso, né? E eu sempre achei bacana. Eu acho que o artista ele não pode se alienar, ele tem que estar vivendo o seu momento e tentando transmitir, no meu ponto de vista, de forma direta e bem clara ao público o que ele pensa. E no próximo bloco, conheça quais são os principais projetos do arquiteto Eduardo Fernando Chaves, a exposição Arquitetando Curitiba na década de 30 e as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. No último domingo, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood fez a entrega do 85º Oscar. O grande vencedor da noite foi o filme Argo, que ganhou em categorias importantes como roteiro adaptado, montagem e filme. Inexplicavelmente, Ben Affleck, o diretor do filme, não foi indicado na categoria de melhor diretor. Isso rendeu até uma piada do apresentador Seth MacFarlane bem no começo da festa. No mais, os vencedores foram os esperados nas categorias de ator, atriz, nas categorias técnicas. Não houve muita surpresa. Lincoln, que apesar de ter recebido 12 indicações, foi o grande derrotado, ganhou apenas em direção de arte e em melhor ator, que era a barbada da noite, Daniel Day-Lewis como melhor ator, e Anne Hathaway como melhor atriz coadjuvante. Melhor atriz ficou com a Jennifer Lawrence, aquele famoso prêmio de investimento numa potencial atriz. Ela até o momento tem revelado ser uma atriz de talento. Vamos ver se esse Oscar não vai estragar esse talento como já estragou de outros atores e atrizes no passado. E na categoria de ator coadjuvante, o austríaco Christoph Waltz, mais uma vez num filme do Tarantino, ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante, e o Tarantino também saiu vencedor do Oscar de melhor roteiro original pelo Django Livre. Na categoria de filme estrangeiro, era outra barbada, Amor, do Michael Haneke, ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. Então foi uma festa sem muitas surpresas e que consagrou Argo, que, no balanço geral, era o melhor filme num conjunto dos que estavam concorrendo. E agora a estreia da semana, a principal estreia dessa sexta-feira é o filme Hitchcock. Mês passado, na HBO, foi exibido um filme produzido pela HBO chamado A Garota, que contava os bastidores
de 2 filmes do Hitchcock, Os Pássaros e Marnie, As Confissões de uma Ladra. Coincidentemente, esses 2 filmes acontecem no período posterior ao período que é mostrado neste filme Hitchcock, que estreia esse final de semana no cinema. Tendo Hitchcock vivido pelo ator Anthony Hopkins, o filme se concentra no período da vida do Hitchcock, que ele resolveu dirigir e produzir Psicose. Ele que vinha de um grande sucesso, foi Intriga Internacional, e de um grande fracasso, que foi Um Corpo que Cai, precisou se reinventar naquele momento da vida dele. Ele que estava já com um pouco mais de 60 anos, muitos já o consideravam velho demais para continuar dirigindo, ele resolveu arriscar tudo num projeto bem barato, hipotecou a própria casa, porque nenhum estúdio quis produzir o filme, e realizou Psicose. O filme Hitchcock conta justamente todo o trabalho, todo o bastidor dessa produção. Tem Helen Mirren no papel da Alma, a esposa dele, e o curioso é comparar esse Hitchcock do Anthony Hopkins com o outro de A Garota, onde ele foi vivido pelo Toby Jones. Em A Garota, Hitchcock é o grande vilão da história. Em Hitchcock, no caso, o diretor é o grande herói. Mas é um filme divertido, é um filme que vai satisfazer a curiosidade de muitos apaixonados pelo cinema que vão ver um pouco mais do bastidor de uma produção cinematográfica. Então, essa é a boa pedida para esse fim de semana, Hitchcock, com Anthony Hopkins. E quem quiser ver um pouco mais do Hitchcock, ao longo deste mês de março, o Cineoma vai exibir um filme por dia, de segunda a sexta, da carreira do Hitchcock. Serão 19 filmes exibidos nesse mês de março. É só consultar a programação lá do Cineoma. É isso. Continuamos a nossa conversa sobre Eduardo Fernando Chaves. No Memorial de Curitiba está em cartaz até agosto deste ano a exposição Arquitetando Curitiba na década de 30. Essa exposição mostra os projetos que o arquiteto criou durante estes 10 anos. Confira. Os 220 projetos de Eduardo Fernando Chaves estão pendurados nestes cabides, expostos para todos olharem. Mas não é só isso. Na exposição, o visitante também confere este mapa de Curitiba da época. Nele também é possível olhar em quais locais da cidade tem construções assinadas pelo arquiteto. Muitas delas ainda não foram demolidas, como o Palacete de Luiz Guimarães, projetado em 1924, hoje conhecido como Castelinho do Batel. As pesquisadoras Zumara Posse e Elizabeth Amorim contaram com a ajuda de familiares e moradores dessas residências para concluir o trabalho. Fotografias antigas e objetos pessoais ajudaram a analisar as virtudes do bem-morar daquela época. A rede de informações que eles nos criadas com essas pessoas nos permitiu que nós entrássemos nas casas, em todas as casas que nós pudemos, né? Com o depoimento das pessoas que moraram lá, nos dizendo como é que funcionava a casa, como é que era, como é que se comia, onde é que se dormia, que enxovais se usavam na casa, que complementos, onde é que se passeava na cidade, onde é que se comprava roupa, onde é que se estudava. Ou seja, nos abriram as suas casas e as suas vidas, né, para nos contar desde a infância, dos seus filhos, dos maridos, dos avós, dos tios, da família inteira. Além dos palacetes e outras residências, Eduardo Fernando Chaves também projetou educandários, como o Instituto Santa Maria. O local também possuía uma capela, que ainda pode ser vista nas esquinas da Marechal Deodoro com a Conselheiro Laurindo. O arquiteto também foi responsável pelo projeto da nova Igreja do Rosário. Ela foi reconstruída em 1938. Na década de 30 foi construído o primeiro arranha-céu de Curitiba, o edifício Moreira Garcês. Inspirado neste projeto, Eduardo Fernando Chaves também foi o responsável por 4 prédios desse tipo na região central de Curitiba. E aqui da frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Se você quer rever esta e outras edições, você já sabe. É só acessar o tv.ufpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima.